Olá, estamos de volta com mais uma aula sobre o modo imperativo. Professora Maria de Fátima Pacheco, modo imperativo negativo. Então, falamos ontem do modo imperativo afirmativo. Hoje falaremos sobre o modo imperativo afirmativo. Ele vem do presente do subjuntivo e toda a sua estrutura é idêntica, tá? O que ocorre de diferente no modo imperativo negativo? Ele ganha um presente. Que presente? O advérbio de negação. É só acrescentar o advérbio de negação ao verbo e conservar a mesma estrutura temporal do presente do subjuntivo. Que tu pules, não pules tu. Que ele pule, não pule você. Que nós pulemos, não pulemos nós. Que vós puleis, não puleis vós. Que eles pulem, não pulem vocês. Então, como você notou, a terminação é a mesma, né? A mesma. Bom, aqui na estrutura do pule, né? Eu vou até o L é o meu radical. Tá? Até o L. É o meu radical. Por que eu estou batendo nessa tecla? Radical, vogal temática, desinências, modo temporal, desinência, número pessoal. Por quê? Porque quando chega no verbo irregular, porque por enquanto eu estou só conjugando aqui os verbos regulares, né? Cujo o radical permanece tanto da primeira à terceira pessoa do singular, quanto na primeira à terceira pessoa do plural. É sempre o mesmo. Mas quando chega no verbo irregular, ele some. Não tem mais radical. Tem verbos que nem tem mais radical. Bom, vamos lá. Continuando aqui, né? E a letra E é a minha vogal temática. Aqui permanece a minha vogal temática. E as demais terminações são as minhas desinências. São as minhas desinências. Desinências. São as minhas desinências. Então, o que ocorre? Tudo é idêntico ao presente do subjuntivo. A estrutura temporal é a mesma, tá? Não tem. Eu só acrescentei o quê? Eu só acrescentei o advérbio de negação, que é o não. Advérbio de negação. De negação. Então, exemplo. Não guarde
o na livro. frente. Lembrando que o modo imperativo, ele dá um comando de quê? De ordem, de convite, de solicitação, de pedido, né? De conselho. Então, quando eu digo não guarde o livro, eu estou o quê? Eu estou pedindo para que não guarde o livro, por quê? Esse daqui é o quê? É o meu imperativo negativo. Negativo. E o guarde, ele está em que pessoa? Ele está exatamente na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, tá? PS, P.S. significa terceira pessoa do singular, tá? Só ganhou o advérbio de negação. Por outro lado, como no imperativo ele não tem, como eu disse para vocês, ele não tem a primeira pessoa que é o eu, tá? Não tem. Nem o imperativo afirmativo também não tem, tá? Então, é só a primeira pessoa do singular. No modo imperativo, já que ele expressa uma ordem, um comando, uma solicitação, um convite ou um conselho, ele faz o quê? Ele geralmente, este tempo geralmente é empregado em quê? Em orações absolutas, que é constituída de uma só oração. O que é uma oração? Oração é a frase, é uma frase constituída de verbos. Pode ter um verbo, eu fui, eu comprei, eu escrevi, eu pulei, né? Então, essa é uma oração. Por quê? Porque ela tem um verbo. Eu fui à rua, resolver, eu fui, verbo. Resolver, outro verbo. E eu posso constituir uma oração com vários verbos, tá? E a oração e a frase, já que eu falei aqui, deixa eu complementar então. A frase não tem verbo, por isso que é uma frase. A oração tem verbo. Vamos deixar assim, né? Igualzinho lá como você aprende lá no início. Oração, frase não tem verbo, mas a oração tem, tá? A oração, quando uma oração tem um só verbo, ela é uma oração absoluta, ou seja, ela é uma oração com um único verbo, com um período simples. O que é um período? Período é uma oração que contém um verbo, mas o período é a constituição de vários. Você pode constituir uma oração com um ou dois verbos, mas o período simples, que corresponde à oração absoluta, somente um verbo, tá? Por exemplo, a moça impede a fila do ônibus. A moça impede. Eu tenho aqui uma única oração. Por quê? Porque eu só tenho um verbo. Então, se eu tenho uma... Quem impede alguma coisa? Impedir o quê?
a fila do ônibus, né? Mas aí eu já estou classificando, não vamos entrar nisso agora. Então, ela impede a fila do ônibus. Ela arrumou um jeito lá de acabar com a fila, né? Então, aqui você vê que aqui está no presente do subjuntivo, mas não é. Ele está onde? Ele corresponde ao modo imperativo afirmativo, tá? Agora, se eu quisesse negar, eu tô aqui. Essa é o imperativo, modo imperativo. Tá na frente. Modo imperativo afirmativo. Então, quando eu consigo identificar o modo imperativo, aí eu consigo visualizar se ela realmente é uma oração absoluta. É uma oração absoluta, tá? O que diz aqui? Geralmente é utilizada em frases das orações absolutas, mas não é só das orações absolutas, tá? É também utilizado nas orações coordenadas, nas orações impede, tá? Então, você tem que prestar atenção. Mas amanhã falarei sobre o restante das orações. Então, não correm, por favor. Não correm, por favor. O que ele quis dizer? Evitar o quê? Um tombo, que a criança se machuque, né? Não correm, por favor. Então, aqui você já está no imperativo. Cadê? Negativo. E aqui, por que eu sei que eu estou no imperativo negativo? Porque eu tenho o meu advérbio de quê? De negação, tá? Então, não correm, por favor, tá? Para não se machucar. Então, amanhã eu falarei das orações, tá? Onde o modo imperativo entra, tá? E daremos início, continuação ao verbo, ao tema verbo. Então, ficarei por aqui. Muito obrigada pela atenção. Até lá!